Olá, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres e quero compartilhar com você aqui no dia de hoje. Deixa eu afastar essa câmera um pouquinho para cá. Eu quero compartilhar com você no dia de hoje mais uma meditação. Dessa feita, nós vamos ver aqui um livro do pastor Hernando Dias Lopes, Derramamento do Espírito Santo, né? Essa promessa é para você, é para hoje. O que eu achei interessante nesse livro, é um livro que foi publicado em 1996, já há bastante tempo. E o que eu achei interessante nesse livro foi a visão do pastor Hernando Dias Lopes, que naquele período, naquele tempo, já sentia a igreja não tão viva, não tão avivada como deveria ser. E eu fico me perguntando o que será que o pastor Hernando Dias Lopes está pensando nos dias de hoje com relação à igreja do Senhor Jesus, não é mesmo? Então eu quero somente aqui ler a introdução desse livro para você, para que nós possamos refletir no dia de hoje. Principalmente nós que somos pregadores, somos aqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que foram chamados para serem ministros do Evangelho. E eu quero ler somente essa introdução para você, e para que sirva de reflexão para nós no dia de hoje, tá bom? Diz assim o pastor Hernando Dias Lopes na sua introdução. É com temor e tremor que começo a escrever este livro. Sei que, se Deus não lhe falar, você perderá o seu tempo. Sei que se não houver unção do Senhor nestas páginas, seu coração se tornará mais endurecido. Sei que só a voz de Deus lhe satisfaz, pois só a voz de Deus é tremenda. E é verdade. A voz de Deus. Deus usa os homens para escrever um livro, fazer uma pregação, mas ele fala através daquela vida. E essa voz de Deus é que nos satisfaz. Não é a voz do homem. E ele continua dizendo assim. Sei que só a voz de Deus lhe satisfaz, pois só a voz de Deus é tremenda, é poderosa, é cheia de majestade. Só a voz de Deus faz tremer o deserto, despede chamas de fogo, despedaça os cedros do Líbano. E é só a voz de Deus mesmo que é poderosa, irmãos. Só ela pode atingir seu espírito e trazer-lhe quebrantamento. Agora ele começa a falar, e é isso que eu quero refletir com você no dia de hoje. Não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Não basta ser uma caixa de ressonância, é preciso ser trombeta de Deus. João Batista pregou no deserto, convocando sua nação ao arrependimento. Ele era a voz de Deus. Nós sabemos o quão poderoso foi o ministério do João Batista, não é mesmo? Ele era a voz de Deus. Sua mensagem foi bombástica e poderosa. Seu discurso era como um machado colocado à raiz das árvores. Suas palavras eram diretas, penetrantes e ousadas. Pelos vales e colinas, as multidões eletrizadas, ouviam suas palavras soarem fortemente. E ele dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas capítulo 3, versículo 4. Porque João Batista era uma voz porque João Batista era uma voz e não apenas um eco. As multidões deixaram Jerusalém com seus templos suntuosos, os sacerdotes, todo o mecanismo e os aparatos religiosos, e rumaram para o deserto para ouvir João Batista. Você já parou para refletir nisso? Que as pessoas deixaram o templo, os sacerdotes, toda aquela estrutura, para ir para o deserto, sentar em pedras, para ouvir João Batista pregar? Não importa o lugar onde o homem esteja. Se numa grande igreja ou numa pequena paróquia,
se numa megalópole ou numa vila, se numa catedral ilustre ou no deserto, se num púlpito erudito ou num barco. O que na verdade importa é ser voz de Deus. O que verdadeiramente importa é ser instrumento de Deus. O que verdadeiramente importa é ser usado por Deus. Não importa. Nós vemos hoje muitos pregadores não querem pregar para 2 pessoas, 3 pessoas. Não querem pregar em igrejas pequenas. Querem somente estar dentro daquelas que têm estrutura, daquelas que têm opulência. Não importa, irmãos. Nós temos que ser voz de Deus. A gente pode pegar uma caixinha de som e pregar no meio da rua. E ser voz de Deus. E ser instrumento de Deus. E abençoar vidas. Então não importa, de maneira nenhuma aqui. O que ele fala aqui é o seguinte, ainda continuando. O que na verdade importa é ser voz de Deus. Onde a trombeta do Senhor estiver soando, para ali os corações sedentos são atraídos. Quando a voz de Deus fala, a trombeta de Deus soa, os corações que têm sede, eles são atraídos. Estou certo que não basta proferir a palavra. É preciso ser boca de Deus. É preciso ser boca de Deus. Não é só falar a palavra. Tem gente que acha que pelo muito conhecimento que tem, começa a mostrar o seu conhecimento da palavra de Deus. Mas isso não adianta. Se não for verdadeiramente boca de Deus. Se não tiver na unção do Espírito. Se não tiver coração quebrantado. Se não quiser glorificar a Deus. Não basta ter conhecimento. Jeremias capítulo 15, versículo 19 diz: portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Serás a minha boca. A condição para sermos boca de Deus é o arrependimento, intimidade com Ele e vida pura. Se essas qualificações não estiverem presentes em nossas vidas, nós seremos como um sumo sacerdote Josué. Estaremos ministrando a palavra de Deus, mas desqualificada em nossas vidas. O sacerdote Josué, deixa eu ler aqui para você, está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 3. Esse sacerdote, Zacarias, deixa eu procurar aqui. Esse sacerdote, ele estava com as suas vestes não muito limpas. Pronto, 3, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Zacarias 3, do 1 ao 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Ele estava diante do anjo do Senhor, o sacerdote. Ele estava na presença de Deus, diante de Deus. Estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ele estava na presença de Deus, mas o sacerdote estava à sua direita. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, queridos, se não tiver arrependimento nas nossas vidas, nós estaremos como Josué, diante do anjo do Senhor, mas com as vestes sujas. Poderemos até pronunciar a palavra, mas ela não vai produzir nenhum impacto na vida das pessoas. Eu fico estarrecido e impressionado com as palavras que a viúva de Serepta disse a Elias. A nação de Israel estava assolada por uma seca terrível. Nós conhecemos essa história. Tanto é que Deus leva Elias ao ribeiro de Querite
e ali ele é alimentado pelos corvos, tem água, mas depois a fonte seca. A seca era tão grande em Israel, né, que seca tudo. Aí Deus envia a ele a viúva. Então vejamos o que diz aqui ainda o livro. O juízo de Deus estava desmoronando a credibilidade de Baal, o deus da fertilidade. O povo apóstata estava colhendo os amargos frutos do seu desvio espiritual. Havia 3 anos e meio não chovia em Israel. Tudo estava devastado pela implacável seca. Reinava fome e desespero na terra. É nesse contexto histórico, Elias milagrosamente está sendo alimentado por corvos, é aquilo que eu falei, junto à torrente de Querite. E quando o ribeiro seca-se, Elias, por mandado de Deus, vai a Serepta encontrar-se com uma viúva que deveria sustentá-lo e pede-lhe então um bocado de pão. Ele bate na porta da viúva, ele diz, olha, me dá aí um bocado de pão. E a viúva diz o quê? Olha, nós só temos esse pouquinho de farinha aqui, eu vou preparar já para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Só dá para nós dois. Mas ela ouve a voz do profeta e faz. Mas vamos ver aqui o que diz. Por mandado de Deus, vai a Serepta, encontra-se com uma viúva que deveria sustentá-lo e pede um bocado de pão. Ela usa os últimos ingredientes que tem em casa para preparar uma refeição para o profeta. Deus opera um milagre na casa dessa senhora, multiplicando-lhe a farinha e o azeite. Todavia, mais tarde, o filho dessa mulher adoece e vem a morrer. E ela, angustiada, procura o profeta de Deus e ele, diante de uma situação irreversível, não descrê nas possibilidades do Senhor, mesmo em face da morte. Ela procura o profeta e ele, o profeta, mesmo diante de todo o quadro, ele não descrê. Ele não fica na dúvida com relação à ação de Deus, mesmo diante da morte. Aí Elias ora pelo menino morto e Deus o ressuscita. E aí ele entrega a criança vivo à sua mãe e ela transborda de alegria e diz-lhe o seguinte, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ela reconheceu que aquele homem, aquilo que ele pregava, aquilo que ele falava, verdadeiramente era real. Aí o Hernando Dias Lopes diz assim, esse relato me faz tremer. Será que a palavra de Deus é verdade na minha boca? Quando pronuncio a palavra, a demonstração de poder, Paulo diz à igreja de Corinto, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2,4. A palavra de Deus é verdade na sua boca? E aí nós devemos fazer uma reflexão. Será que aquilo que eu falo, que eu prego do Senhor, eu falo com convicção, é a verdade na minha boca? Quando você prega a palavra, ela produz impacto nos corações. Quando você lê a palavra, ela arde em seu peito. Quando você prega a palavra, ela atinge as consciências. Ela penetra como espada. Ela quebra a dureza dos corações como martelo. Queima os corações como fogo. E nós devemos refletir sobre isso. Nós, principalmente os que pregam a palavra de Deus, que ministram a palavra de Deus, devem refletir sobre isso. O grande drama da igreja hoje é que os pregadores falam com erudição, mostram muito conhecimento, têm muita intelectualidade, mas não têm unção. Não tem unção. Tem palavras pomposas e eloquentes nos lábios, mas não tem óleo sobre a cabeça. Discorrem sobre temas profundos, mas não são boca de Deus. Na verdade, os pregadores estão frios. Isso em 1996, viu?
Isso em 1996. Os pregadores estão frios. Eles não ardem, não têm o coração aquecido como John Wesley. Parecem mais uma geladeira a conservar seu religiosismo intacto do que uma fogueira acesa a inflamar outros. Precisamos arder primeiro se queremos ver a seara pegando fogo. Olha aí que convocação para nós que anunciamos a palavra do Senhor. Nós devemos arder primeiro. Nós devemos estar em chamas primeiro, para que nós possamos anunciar a palavra e ali essa palavra, ela alcançar os outros, né? Fazer com que os outros peguem fogo também. Depois que o fogo pega no graveto seco, até a lenha verde começa a arder. Como precisamos hoje de homens batizados com esse fogo do Espírito. Benjamin Franklin gostava de ouvir George Whitefield, porque dizia que ele ardia literalmente diante do auditório. Como podemos pregar com poder se não estamos inflamados por Deus? Como podemos pregar com poder se não estamos na unção do Espírito Santo? Não estamos cheios da unção do Espírito Santo. Como podemos pregar com poder? E ele continua dizendo assim. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Como a palavra pode sair dos nossos lábios, despedindo chama de fogo, se estamos gelados? Como podemos despertar os outros se estamos dormindo? Como podemos desejar que os outros ouçam a voz do Senhor se não somos boca de Deus? Como é que nós podemos esperar que os outros sejam alcançados pela ação de Deus, seus corações sejam impactados, se nós, em primeiro lugar, não deixamos sermos impactados pela unção do Senhor? Entendo que não basta carregar o bastão profético como Geazi. O bastão na mão de Geazi não possuía nenhum poder. Assim também muitos hoje carregam um bastão profético, são ortodoxos, pregam uma sã doutrina e fazem lindas exposições, mas os mortos espirituais não ressuscitam. Não ressuscitam. A morte ainda continua instalada no meio do povo. É certo que a ortodoxia é imprescindível. Não podemos transigir nessas questões absolutas. Mas só ortodoxia não basta. É preciso ter unção. Não basta fazer boa exegese do texto. É preciso ter óleo do Espírito, irmãos. Ter óleo do Espírito. Não basta ter uma boa instrução. É preciso ter o orvalho de Deus sobre as nossas cabeças. Hoje, muitas pessoas estão iludidas. Acham que, logicamente, eu não sou contra o conhecimento. Nós devemos ter o conhecimento. Mas devemos ter o entendimento. Que o conhecimento sem a unção de Deus não é nada. E muita gente tem trocado o conhecimento pela unção de Deus. Trocado a unção de Deus pelo conhecimento. E o conhecimento somente seco não salva ninguém, não transforma a vida, Deus não opera. Caminhando aqui para o final dessa reflexão que eu estou trazendo aqui, do pastor Hernando Dias Lopes, para nossas vidas e nossos corações. É angustiante perceber que a morte está presente em nossas igrejas. Existe um batalhão de pessoas não convertidas em nossas congregações. E é verdade, irmãos. Muitas pessoas estão nos bancos todos os dias de culto, mas na realidade não estão convertidas ainda. Tem muitos ainda dessa maneira. A solução não é colocar flores sobre os cadáveres, enfeitá-los, perfumá-los, colocar roupas elegantes neles ou embalsamá-los. O que eles precisam verdadeiramente é de vida, irmãos. É de vida. Essas pessoas que estão mortas precisam de vida. E é por isso que Eliseu foi à casa da mulher sunamita. Ali havia um menino morto. Geazi fracassara em seu trabalho. Eliseu, porém, se envolve com o menino morto.
leva-o para o seu quarto, para a sua cama, ora, clama, persevera, até que Deus intervém e o menino se levanta vivo. Aqui é um outro caso do outro profeta, né, o Eliseu, que também passou por uma situação semelhante. Ele se deita sobre o menino e ali o menino volta a ter vida. Nós precisamos entender que falta à igreja nesses dias o mesmo poder, irmãos, de ressuscitar os mortos. Há muitos mortos dentro da igreja do Senhor Jesus. Não podemos enfrentar os desafios desse século sem esse revestimento de poder. Nós temos que buscar o poder de Deus. As duas coisas têm que caminhar juntas. Não podemos andar em extremos. Devemos ter o conhecimento e o poder de Deus. Muitas pessoas buscam só o poder de Deus e sem conhecimento, e aí passam a vivenciar criancices, meninices, porque não estão centradas no conhecimento da palavra de Deus. No entanto, tem outros que buscam muito conhecimento, mas não buscam a unção de Deus. E nós devemos buscar o equilíbrio, buscar a unção de Deus. Ter o conhecimento, mas a unção de Deus, para que a unção de Deus possa transformar vidas. Tá bom? Este livro é do pastor Hernando Dias Lopes, de 1996, Derramamento do Espírito. Eu achei muito interessante essa introdução. É um livro que estava ali e guardado, faz tempo que eu tenho ele. E eu queria compartilhar com você para a nossa edificação. Eu sou o pastor Flávio Neres. Se você gostou desse vídeo, você compartilha aí com seu irmão em Cristo. Dá um like, nos ajuda a mostrar a relevância desse vídeo para o YouTube. E aí o YouTube indica mais ele para outras pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Deus te abençoe.